Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Deus, na sua sabedoria e na sua misericórdia, nos deu o privilégio de termos a grande família da fé. E mais uma vez nós estamos reunidos aqui como irmãos e irmãs em Cristo, para juntos buscar na sua palavra direcionamento para as nossas vidas, a paz, o consolo que vem da sagrada letra, também para juntos louvarmos a Deus em uma só voz. Quando nós estamos sozinhos, no silêncio do nosso quarto, é muito bom termos ali um relacionamento íntimo com Deus. Jesus disse que nós devemos fazer isso. Mas o salmista diz que quando o povo de Deus está reunido, ali, e algumas bênçãos, somente ali, verdadeiramente são derramadas. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Nosso Senhor nos deu esse dia para que nós pudéssemos louvá-lo e adorá-lo. Vamos colocar de pé e cantarmos este hino, que diz: este é o dia do Senhor, dia de descanso e dia de louvor. Ainda de pé, vamos abrir juntos as nossas Bíblias na carta aos Romanos, no capítulo 5. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5. Vamos fazer uma leitura alternada desse trecho da palavra de Deus, a partir do versículo 1 até o versículo 11. Vamos ler alternadamente, lerei os versículos ímpares e os irmãos os versículos pares. Diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança é experiência, e a experiência é esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo
Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Louvado seja Deus pela sua boa palavra. Vou convidar o nosso irmão, reverendo Bezaliel, para que nos conduza a Deus numa oração de ação de graças, de louvor e adoração, nesse momento de culto. Santo e misericordioso Deus, nosso Pai Celeste, provedor de tudo que nossas almas necessitam, provedor da nossa salvação, provedor da nossa comunhão em Cristo através do Espírito Santo. Agradecemos o privilégio de estarmos aqui para te louvar, adorar o teu santo e bendito nome. Suplicamos tão somente, Senhor, que tu aceites a nossa adoração, que fales a nós nesta noite, através da instrumentalidade do teu servo. Que possamos sair daqui renovados em nossa esperança, com mais amor aos irmãos. Por isso agradecemos pela comunhão que temos uns com os outros. Isso nós te pedimos por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Podeis assentar, queridos. Um dia, todos nós já sofremos a desesperança e a tristeza amarga da separação de Deus. Todo homem carrega em seu coração um vazio terrível, uma treva terrível, que só pode ser preenchida, que só pode ser iluminada pelo amor de Deus provado em Jesus Cristo. Aquele que já teve um encontro com Cristo, aquele que já derramou a sua vida, a sua alma aos pés de Jesus, obteve reconciliação. Aquele que já entregou, já respondeu completamente ao sacrifício de Jesus, ao amor incondicional de Deus, já pode hoje usufruir de novo do contato com Deus. Mesmo Deus que conversava conosco um dia no jardim, conversa conosco hoje, mais uma vez. Mais uma vez Ele toca o nosso coração, mais uma vez Ele traz a esperança para o nosso coração, mais uma vez, diante dEle nós nos sentimos completos, e Ele nos convida a esse relacionamento com Ele, mas apenas através de Cristo Jesus. Não existem dois caminhos que levam a Deus, existe apenas um vivo e verdadeiro caminho até o Pai. E esse caminho se chama Jesus Cristo. Ele é o único que pode nos reconciliar com Deus. Você já habita novamente na presença desse amigo fiel, que faz com que as tribulações na nossa vida se tornem perseverança e esperança? Porque somente Deus pode fazer com que o momento de crise, de dor na nossa vida se torne experiência, para que nós possamos ajudar outros, amar outros. Porque somente Deus pode pegar a dor e transformar a dor em amor. Aliás, foi isso que Ele fez naquela cruz. Transformou toda aquela dor em amor. E mostrou que o nosso Deus está conosco. Não é um Deus indiferente, distante. É um Deus presente que nos ama e que sabe por tudo que nós passamos. Reconciliados com Ele, nós podemos buscá-lo em oração. Se você ainda não teve
a sua vida transformada pela vida do Filho de Deus, eu quero desafiar você a olhar bem para a cruz e perceber que ela está vazia e ver que Jesus vive e está aqui, passeando entre nós, trabalhando em nossas vidas. Se você já é reconciliado e está nessa caminhada de conhecer a Deus cada vez mais e mais, oremos todos silenciosamente na presença desse Deus e coloquemos diante dele as nossas aflições, confessemos os nossos pecados, tenhamos um momento silencioso na presença dele. Oremos em silêncio enquanto nós ouvimos o coral que vai louvar a Deus nesse momento.
Oremos. Ó Deus, a Tua graça e o Teu amor é o que nos sustenta, é o que nos dá a vida. Sabemos, Pai amado, que somos pequeninos, fracos, pecadores, mas o Senhor se compadece de nós. Ó Deus, te louvamos pela graça que o Senhor derrama sobre as nossas vidas, o favor que nós não merecemos. Ela nos leva de volta até a Ti, Pai. Cristo é o autor consumador dela, da vida, e o Teu Espírito traz para nós essa nova realidade, a salvação pela graça, mediante a fé, dom do Senhor para nós, não fruto das nossas atitudes limitadas. Te louvamos, ó Deus, porque Tu estás conosco e nos socorres todos os dias, dia após dia, incansavelmente, e o Senhor tira do nosso coração o peso, as tristezas. Obrigado, Pai, porque o Senhor cuida de nós. Queremos colocar diante de Ti, ó Deus, de uma maneira especial, aquela família que sofre a perda, a família enlutada, a família que sofre com enfermidade, ó Deus. Pedimos que o Senhor abra portas de emprego àquele que necessita, para que honradamente tenha pão sobre a sua mesa. Sabemos, ó Deus, que Tu não deixas, jamais, um filho Teu. Por isso, nós Te agradecemos e louvamos pela fé e com amor, sabendo que o Senhor é o Deus que cuida de nós. Obrigado, Pai. Enche o nosso coração e a nossa vida do temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Ensina-nos a viver uma vida que Te agrade, ó Pai, longe do pecado e de tudo aquilo que traz tristeza para o homem. Sabemos que Tu tens clareado diante de nós a vereda reta. Pedimos que o Senhor nos ajude a andar por ela, Senhor. Em nome de Jesus Cristo é que nós oramos. Amém. Amém. Nos momentos de dificuldade e de tristeza, Cristo nos estende a sua forte mão. Que bom saber disso. Vamos nos colocar de pé mais uma vez, vamos cantar este hino. Enquanto cantamos este hino, nós podemos consagrar a Deus também os nossos dízimos e as nossas ofertas. Lembrando que quando nós colocamos dentro do envelope algo, nós não colocamos dinheiro dentro de um envelope. Nós colocamos gratidão, nós colocamos amor, nós colocamos misericórdia. Porque todos os recursos na casa de Deus, eles são utilizados com sabedoria pelo conselho da igreja para socorrer missionários, para fazer misericórdia, para alcançar pessoas que sofrem, que padecem. E você, meu querido irmão, minha querida irmã, faz parte desse projeto de Deus na terra, que se chama igreja. E então lembre-se que você, quando entrega aqui na frente o seu envelope, você não está entregando dinheiro, você está entregando amor, gratidão, você está entregando misericórdia, compaixão. E enquanto nós cantamos, consagremos a Deus os nossos dízimos e ofertas. Desconfiança, já perdeste a esperança.
uma das formas que Deus tem para fazer isso é quando nós estendemos a nossa mão para apoiar, para encorajar, para levantar uns aos outros. Vamos nos cumprimentar, porque nessa noite Deus trouxe alguém e está ao nosso lado para adorar. Enquanto os irmãos se assentam, nós queremos chamar as crianças de 2 a 7 anos para que venham até aqui à frente. De 2 a 7 anos, as crianças podem vir até aqui à frente. Nosso irmão diácono Marcelo Passiti vai orar por elas e também agradecer a Deus pelos dízimos e ofertas colocados no depósito da casa do Senhor. Pai amado, obrigado porque o Senhor tem nos dado sustento, saúde. Obrigado que o Senhor tem nos dado acolhimento tão bom nessa igreja, Senhor. Pedimos que o Senhor abençoe cada um que contribuiu, que o Senhor continue derramando suas ricas bênçãos sobre eles. E queremos pedir a sua bênção sobre aqueles que vão administrar esse orçamento, que o façam da melhor maneira, Senhor, embaixo de oração. E pedimos também, Senhor, que o Senhor fale através do teu servo essa noite, a tua igreja, e através da Jaqueline, as crianças, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias novamente no livro de Gênesis, no capítulo 12. Nós já temos meditado em outras ocasiões sobre a peregrinação de Abrão e Sarai. Nós vamos manter essa forma do nome deles enquanto estivermos meditando no texto bíblico até aquele momento em que Deus resolve alterar o nome deles. Então, até que aquilo aconteça no registro da Bíblia, nós continuamos chamando-os pelo nome que o texto bíblico os chama também. No capítulo 12, nós vimos que Deus chamou esse casal da região de Ur, na Caldeia, bastante distante da região de Canaã. Acontecimentos históricos fizeram com que eles fossem até parte do caminho, porque o pai de Abrão, chamado Tera, também tinha a intenção de migrar para Canaã, mas ele estacionou em Harã. Isso no capítulo 11 aprendemos. Mas Deus voltou a falar com Abrão e falou para ele ir além, ir adiante, para cumprir e realizar o que Deus tinha para a vida dele. E nós vimos que isso de fato foi acontecendo, e quando ele chegou lá naquela terra, ele adorou a Deus, ele edificou altares e invocou o nome do Senhor, manifestando assim a sua fé, a sua certeza de que estava sendo guardado, orientado, protegido por Deus no seu caminho, na sua vida. E no versículo 9 de Gênesis 12, nós lemos que Abraão seguiu dali, indo sempre para o Negueb. Negueb quer dizer sul. Também é uma região que ficou conhecida como o sul de Canaã, depois o sul de Israel. É uma região desértica.
E agora a nossa atenção especialmente começa aqui no versículo 10, quando assim lemos: houve fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão ao Egito, para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. Tendo Abrão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Porém o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Chamou, pois, Faraó a Abrão e lhe disse: que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que era ela tua mulher? E me disseste ser tua irmã? Por isso, a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam a ele, a sua mulher e a tudo que possuía. Bendita é a palavra de Deus, especialmente essa porção, pedimos que Ele nos ilumine para compreendermos juntos o que está aqui fielmente registrado. Mentira e decepção no Egito. É isso que nós encontramos aqui nesses versículos. Em primeiro lugar, nós encontramos aqui a reação de Abrão diante do primeiro obstáculo ao chamado de Deus. O primeiro obstáculo foi o obstáculo natural. Qualquer pessoa está sujeita a ele. Não foi algo extraordinário. Foi difícil, foi terrível, sim, mas natural. Um acidente. Nenhum de nós está livre de acidentes. Por mais terrível que ele seja, ainda assim é um problema natural. No caso aqui foi a fome. A região já era desértica, e quando nós pensamos em Abrão, lembramos que ele tinha não apenas a sua esposa consigo, ele tinha um clã, uma tribo com ele. Tinha Ló, seu sobrinho, e a família de Ló. Tinha escravos e escravas, tinha agregados que juntaram-se. E tinha muitos animais. Então, quando Abrão tinha de tomar uma decisão, ele pensava nisso tudo. Na sua, vamos chamar assim, empresa. No empreendimento que o cercava. Então ele era um homem que tinha grande responsabilidade. Não podia tomar decisões de uma hora para outra. Ele tinha que pensar bem. E ele tinha que olhar não apenas para o seu benefício pessoal, mas para a segurança dos que com ele estavam. Porque, afinal de contas, ele também dependia dessa segurança, das outras pessoas e dos recursos que eles tinham. E Abraão era um homem muito rico. Consideradas as proporções do seu tempo e de pessoas da sua classe social.
Então, indo na direção sul, eles só encontraram problemas e grande fome. Faltando então o que comer, o que dar a comer a outros e ao seu rebanho, ele decide descer ao Egito. Obviamente que quem está indo para o sul desce. Mas na Bíblia, descer, algumas vezes, tem também um sentido maior do que o geográfico. E quando você lê o Antigo Testamento, você começa a perceber que quando se desce ao Egito, está de fato indo numa direção imprópria. Algumas vezes assim podemos entender. Não só isso, no versículo 10 nós também lemos que ele desceu ao Egito para aí ficar. E quando olhamos aqui essa expressão, nós, voltando um pouquinho, chegamos no capítulo 11, se você está com sua Bíblia aberta, que eu espero que sim, para o nosso bom entendimento aqui do que Deus está nos falando. Veja aí que no versículo 31 do capítulo 11, lemos: tomou Tera a Abrão seu filho, e a Ló filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram. Ou seja, eles estacionaram onde não era para eles estacionarem. E agora, Abrão está repetindo o pecado de seu pai. Deus não disse para Abrão ir para o Egito. Deus disse a ele: vai para Canaã e eu te abençoarei. Foi isso que Deus disse. Deus não disse que o abençoaria no Egito. Eles já tinham retardado o processo que Deus havia iniciado lá em Harã. Se estabeleceram onde não deveriam ter ficado. E agora, de novo, por causa de um problema grave, a fome, ele reage dessa forma. Ele resolve parar e se estabelecer e ficar onde havia recursos, porque no Egito havia água, o rio Nilo. Havia local para se plantar e colher no Egito. Bons negócios certamente iriam surgir. Mas não era esse o propósito de Deus. Não foi isso que Deus ordenou. Então ele está agindo por conta própria. E ele está reagindo às circunstâncias naturais da vida, segundo melhor lhe parece ser. Vive sem consultar a Deus. O que nos interessa também notar nesse texto é a ausência dos altares. Quando ele chegou em Siquém, ele construiu um altar. Essa era a forma dele adorar a Deus. Ele era um idólatra antes do seu chamado. Lá em Ur, onde ele viveu, em Harã, onde ele viveu, construir altares era natural. Ele então está manifestando da sua forma natural a sua adoração a Deus. Então ele constrói altares, um em Siquém e o outro em Betel. Locais de adoração. Quando você continua a ler o livro de Gênesis, você vai perceber que esses dois lugares eram locais de adoração a ídolos. Só que ele não adorou nos altares dos ídolos. Ele construiu um altar novo para adorar
o Deus que falou com ele. É diferente. Mas no Egito, ele está distante de Deus. Ele tem o senso de que ele está longe de Deus, porque por isso ele não tem por que construir altar. Porque ele foi para o Egito por uma decisão própria, não foi Deus que mandou ele ir. Para que construir altar? A estratégia, então, que ele tem que estabelecer para sobreviver dentro daquela circunstância. Ele entra em acordo com Sarai. Porque quando você estuda aqui o texto, no versículo 13, ele monta o plano dele e leva o plano dele ao conhecimento da sua esposa. E o verbo aqui, dize, no hebraico, não é uma ordem, mas é uma solicitação. E pelo que a gente conhece de Sarai, ela era uma mulher de opinião, ela era uma mulher firme. Sarai era uma mulher que sabia se posicionar. No capítulo 16, não há dúvida sobre isso. Então a estratégia é uma estratégia conjunta, conjugal. Abraão propõe a mentira e Sarai concorda com ela. É do casal. Não é de todo mentira que ela fosse irmã dele. Sarai fazia parte do clã de Tera. Então, ela era filha de Tera com outra mulher que não a mãe de Abrão. A lei contra esse tipo de casamento só foi estabelecida muitos anos depois na literatura bíblica. Na época de Abrão, isso era natural também, comum. Na própria história aqui dele, você vê um outro exemplo disso. O medo da morte fez Abrão optar por essa meia-verdade, que na realidade é uma mentira. Quando ele propõe a ela, vamos dizer do nosso parentesco que você é minha irmã, não é de todo errado isso aí, mas de fato, eles eram marido e mulher. Então eles concordam em levar adiante essa narrativa. E quando eles chegam no Egito, e Sarai, aos 65 anos de idade, era de uma beleza extraordinária. Era uma das mulheres mais lindas do mundo. Aos 65 anos de idade, era uma mulher que atraía os olhares. Linda, linda, linda. O pessoal da corte do Egito, quando viu aquela mulher ali na região, começaram a elogiá-la. A palavra aqui da nossa versão é gabaram-na. A beleza dela atraía e as pessoas começavam a falar dela. E isso chegou então ao palácio da maior autoridade, da casa real do faraó. E corria também a história de que ela estava livre. Ela não era casada. Então o faraó falou, tragam-na para o meu palácio, para o meu harém. O texto não sugere que ele tenha se deitado com ela, não. Porque quando a Bíblia quer falar sobre isso, ela usa outras expressões.
O texto sugere que Faraó a trouxe para o palácio e estava aguardando e preparando o momento para tê-la para si. E nesse momento aqui nós podemos perceber que o medo, consequente já de uma decisão pensada apenas com as categorias dos negócios, apenas com a categoria da naturalidade, sem a fé foi colocada um pouco de lado nessa hora, leva com que esse casal se afaste de Deus e se coloque nessa situação vexatória e terrível. O medo é capaz de fazer isso. E então nós encontramos no texto a ação de Deus. Deus é soberano e Deus age. E o texto nos diz que Deus puniu Faraó com pragas. Deus começou a mudar aquele cenário e puniu Faraó com doenças, não só a ele, mas também a seu povo, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Esse Deus é extraordinário. Abrão foi escolhido por Deus para levar as suas bênçãos às nações. Ele seria o veículo da bênção de Deus às famílias da terra. E no primeiro contato de Abrão com uma nação, ele falha miseravelmente. Ao invés de ser veículo da bênção de Deus aos povos, ele se torna veículo da punição de Deus. Faraó então tem uma iluminação de que tudo aquilo estava acontecendo por causa daquela situação e daquelas pessoas. Então ele manda chamar Abrão para uma audiência. E o que nos chama a atenção nessa audiência é o silêncio de Abrão. Ele não tem nada a dizer. Só lhe cabe o silêncio. Profeticamente, este acontecimento aqui aponta para o outro acontecimento que ainda se dará no futuro, quando novamente os descendentes de Abrão e Sarai descerão ao Egito. Aqui mesmo no livro de Gênesis, capítulo 37, isso vai ficar registrado. Há então um envolvimento profético, uma manifestação profética disso aqui. Deus é extraordinário porque Ele agiu para defender aqueles a quem Ele chamou. Abrão e Sarai erraram, mas Deus não erra. Quando o faraó levou Sarai para o palácio, presenteou o irmão dela. Então eles foram presenteados. Sabe, algumas pessoas podem até pensar que a gente pode até fazer coisas erradas e ser abençoado. Como foi aqui o caso. Mas aqui é até difícil pensar que o que Faraó deu para Abrão seja bênção.
bens materiais. Jumentos, ovelhas, bois, camelos. Às vezes, algumas pessoas tendem a pensar que podem mentir, e mesmo assim Deus vai abençoá-las. Que podem enganar. São só bens materiais. Não é bom a gente confundir bens materiais sempre com bênção de Deus. Não é bom. O que nós podemos aprender nesse momento da história aqui dos nossos pais, Abrão e Sarai? Como eles, nós também somos peregrinos. Nós vivemos no mundo de Deus, que está em rebeldia contra o seu Criador, e nós estamos caminhando para o novo mundo de Deus. Porque é isso que a Bíblia nos diz. Deus nos diz que está preparando para nós um novo céu e uma nova terra. Então, neste mundo, nós também somos peregrinos, como Abrão e Sarai foram. E nós também, neste mundo, enfrentamos circunstâncias que nos amedrontam e nos ameaçam. E muitas vezes, você e eu somos tentados a deixar de ouvir a Deus para fazer o que nos parece ser melhor, para termos a nossa estratégia. Muitas vezes nós resolvemos ficar onde não era o lugar para estacionar. Naquela posição, naquela atitude, naquele pensamento. Ficamos em Harã, descemos ao Egito, mas não ficamos em Canaã, porque em Canaã não tem comida, tem fome, tem calor, tem deserto e tem pedra. Não tem comida. E olhamos além e vemos um rio, e lá naquele rio, algumas possibilidades podem acontecer. E sem consultar a Deus, montamos a nossa estratégia e usamos os argumentos necessários para que ela funcione. Muitas vezes nossa peregrinação pode ser marcada por isso. Não estamos longe de Abrão e Sarai. Aliás, a cada dia que eu estudo a história deles, eu me identifico mais com eles. Quando lemos o Novo Testamento, nós aprendemos o que fazer em nossa peregrinação. Romanos 5, que lemos agora há pouco, se você reparar, o capítulo anterior de Romanos, o apóstolo Paulo, no capítulo inteiro, o capítulo 4, ele está falando sobre Abraão e Sara. E como eles peregrinaram e foram abençoados por Deus. E creram em Deus. E por causa disso, Deus os guardou. E por causa de Jesus que morreu e ressuscitou, temos a justificação, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Quando nossa fé é testada, nós sabemos que a glória de Deus
está sendo purificada, apresentada a nós, para que nossa fé purificada possa compreender a glória de Deus, a vontade de Deus, os desígnios dele, que o homem natural, diante das circunstâncias que o amedrontam, não pode conhecer. Apenas o homem da fé, como o apóstolo Paulo diz, os olhos do coração, os olhos da fé, são capazes de reconhecer a Deus e o seu propósito, ainda que enfrentemos situações tão difíceis. E quando lemos Tiago, Deus nos diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. A provação tem um lugar na purificação da nossa fé. Um outro texto de Pedro nós não leremos hoje. Nós também aprendemos sobre a misericórdia de Deus aqui. Abrão e Sarai falharam miseravelmente no primeiro teste de sua fé. Saíram vivos do Egito por causa da misericórdia de Deus. Porque os planos de Deus não são frustrados. Só por isso. Esse é o Deus de Abrão e Sarai. O Deus que cuida daqueles a quem Ele ama e a quem Ele chama, ainda que miseravelmente falhem. Não há outro Deus como esse. Não há na literatura humana, por mais antiga ou por mais recente, um Deus que se compare ao Deus de Abrão e Sarai. Só Ele é capaz de estender a sua mão e resgatar os miseráveis pecadores. Só Ele é capaz de amar quem lhe ofende. Como Romanos 5 também nos lembra, que Jesus Cristo morreu pelos ímpios. Não morreu por gente boa. Jesus morreu por ímpios. Esse é o Deus de Abrão e Sarai. Fome. Deus nos ensina a lidar com a fome. E agora chamo a sua atenção para o Evangelho de Lucas, capítulo 4. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. O evangelista Mateus diz: mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. No mesmo deserto, onde Abraão e Sarai não viram qualquer perspectiva a não ser a morte pela fome, Jesus também peregrinou. Sofreu a mesma pressão que os seus
paz, teve o mesmo medo que eles tiveram. Mas Jesus deixou que Deus prevalecesse, que a palavra de Deus prevalecesse sobre a sua fome, sobre as circunstâncias da sua vida. Fora da vontade de Deus, nós podemos achar pão, jumentos, cabritos, ovelhas, gado, gente para nos servir. Podemos, por algum tempo, achar que nossa estratégia funciona, mas estamos nos distanciando de Deus. E bens materiais e prosperidade material não significa sempre que Deus está nos abençoando. Porque pessoas que estão cercadas desses bens podem estar espiritualmente distantes de Deus e famintas. E como eu disse e repito, no Egito não há razão para construir altar para adorar a Deus, porque ele não está lá pela vontade de Deus. E só lhe resta o silêncio, porque Deus não está falando com ele, e as perguntas de Faraó, ele não tem nada a responder, a não ser a sua própria vergonha e indignidade. E por último, nesse texto, nós também aprendemos que a graça de Deus também é para o outro. E o outro aqui é o Egito, é Faraó. Quando você lê a Bíblia, o Egito está presente no Antigo e no Novo Testamento. Na época de Abraão, havia duas potências no mundo: a Mesopotâmia, de onde ele saiu, e o Egito. Canaã fica na intersecção das duas. O Egito, na Bíblia, é um lugar de acolhimento. O Egito acolheu Abrão e Sara, e Sarai. Eles foram da forma errada, mas foram acolhidos. Quando Deus deu a lei através de Moisés, Deus disse assim a Israel: você não aborrecerá um egípcio, você não tratará mal um egípcio, porque você foi estrangeiro em sua terra. Então Deus proibiu os descendentes de Abraão e Sara de tratarem mal os egípcios. Quando o profeta Isaías falou em nome de Deus, Deus disse através do profeta: bendito seja o Egito, meu povo. Mas, acima de tudo, Deus demonstra o seu amor, a sua misericórdia, a sua graça pelo outro, tipificado no Egito, no Novo Testamento. E você se lembra bem que quando a criança, filha de José e Maria, corria risco em Israel, porque havia uma ordem de morte para as crianças da idade dele, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise.
porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se José, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou, até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. E foram viver não na Judéia, mas nas regiões da Galiléia, na cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta: ele será chamado Nazareno. Deus levou Jesus para o Egito para demonstrar que Deus ama o outro. Que antes de ser o Deus de Abrão e Sarai, é o Deus de Adão e Eva, de onde procede toda a raça humana. E esse Jesus, que morou no Egito, um dia disse para os seus discípulos: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquilo que Deus prometeu a Abrão e Sarai, Deus cumpriu em Cristo. E Deus nos chama hoje para entender isso. Que ao vermos esses acontecimentos registrados de maneira verdadeira e satisfatória para nós aqui na Bíblia, tem a ver com a nossa vida. Deus fala conosco através do que está aqui registrado. Quando nós temos a oportunidade nessa noite de participar da mesa do Senhor, nós lembramos disso. E se essa mesa está aqui disponível a nós hoje, é porque Deus é o mesmo. É o mesmo Deus de Abrão e Sarai. É o Deus que resgata os desgarrados, que vai ao Egito buscar os que estão perdidos. É por isso. O coral da igreja nos ajuda nesse momento, cantando um hino em preparação para a ceia do Senhor.
Convido os presbíteros da igreja a virem à frente, à mesa do Senhor, para podermos servir o alimento de Deus ao rebanho de Deus aqui congregado. Os pastores também, Ricardo e Duval, por favor. Conseguiram? Obrigado. Pode segurar aqui, por favor. Obrigado. A mesa do Senhor nos lembra os propósitos de Deus e do Deus que faz cumprir esses propósitos. Jesus Cristo sabia que haveria de enfrentar a excruciante morte que o aguardava, mas ainda assim, ele, celebrando com seus discípulos a Páscoa, fez questão de afirmar ou confirmar o amor de Deus por eles. Tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa, disse Jesus para eles. E da mesma forma nós estamos aqui celebrando essa realidade da nossa vida. Nós não vivemos num mundo largados, desprotegidos. Não vivemos num mundo de desastres, de perigos e ameaças, sem que ninguém nos proteja. Podemos crer em Deus, confiar em Deus, ainda que haja fome, ainda que haja perigo, ainda que haja muitos e graves problemas. Essa mesa nos mostra isso, que no momento mais difícil de sua vida, o Senhor Jesus Cristo confiou em Deus. Ainda que tivesse pedido que Deus passasse dele o cálice, não fugiu, mas se entregou. E todo aquele que crê no Senhor Jesus está em plena comunhão com o Senhor e com a igreja dele, tem acesso à mesa. E a bênção é espiritual. Jesus não está presente nos elementos, mas a sua presença é real. E abençoa aqueles que pela fé creem nele. Desejosos estão de viver na sua presença. Assim então nós servimos o povo de Deus aqui congregado nesta certeza e nessa fé. Jesus, teu nome é santo. Nós vamos afirmar isso enquanto recebemos o pão. E depois afirmar esse amor por nós, quanto nos ama Jesus, quando recebermos o cálice. Nós temos um elemento especial aqui que está com Cícero, se alguém precisar, não tem glúten.
Jesus Cristo disse àqueles que estavam perto dele em determinada circunstância: eu sou o pão da vida. Quem comer de mim não voltará a ter fome. E quando ele partiu o pão na Páscoa, ele disse aos seus discípulos: este pão é o meu corpo partido em vosso favor. Tomai, comei, fazei isto em memória de mim. Nos lembramos também, naquela noite o Senhor Jesus Cristo tomou o cálice e, tendo dado graças, como fizemos também, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e bebei, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos, fazei isto em memória de mim. Semelhança então do que fizemos com o pão, nos lembremos desse sangue bendito, puro e santo, derramado naquela cruz maldita, por causa dos nossos pecados, para o nosso resgate, para a nossa salvação. E sejamos gratos a Deus por isso. Que recebamos esses elementos com ação de graças, porque nós não estamos aqui comemorando apenas a morte, mas a ressurreição e a vida do Senhor Jesus Cristo, que a todos nós dá vida também. Façamos isso então em memória do Senhor.
seguindo a ordem de Jesus, vamos tomar o cálice e beber em memória dele. Nós gostaríamos de convidar o Davi para vir aqui. Davi, por favor. Alguns jovens também podem vir aqui com o Davi. Durval, vamos ficar mais aqui ao centro. Davi tem sido abençoado por Deus em sua vida e agora Deus tem dado a ele a oportunidade de ir para a Alemanha, onde ele vai ficar cerca de 6 meses trabalhando, se aperfeiçoando na área da sua vocação profissional. E outros jovens da nossa igreja também têm tido essas oportunidades. E agora chegou a sua vez, Davi. E o nosso desejo é que Deus o leve e o traga de volta debaixo da proteção dele, e que o tempo que você vai ter lá seja especialmente bom para você nessa área do seu desenvolvimento intelectual, profissional. Mas o nosso desejo é que você também seja uma testemunha de Cristo naquela região como a nossa. Também precisa de testemunhas vivas do Senhor. Então que Deus faça de você essa testemunha lá. Vamos orar? Vamos pedir para o pastor Durval fazer uma oração de gratidão e de graça. Senhor, nós te damos graças pela vida do Davi. Sabemos, ó Deus, que tu estarás com ele. Amém. Porque tu habitas no teu filho. Amém. Pedimos a tua proteção, ó Deus. Pedimos que o Senhor esteja ao lado dele em cada momento. Amém. Tirando a saudade nos momentos difíceis e colocando, ó Deus, no lugar o amor, o carinho que aquece, que conforta e que consola. Amém. Nós esperamos de volta, ó Deus, o Davi. Pedimos que o Senhor o leve e o traga em segurança. Que nós o amamos e sabemos que ele tem um lugar especial aqui na tua casa e no nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Davi. Também queria convidar o Armando para você vir aqui na frente, Armando, por favor. Ricardo, você pode também vir, por favor? Deixa eu ver isso aí. Adriana, esposa do Armando, nossa querida aqui da igreja, alguns dias passou meio mal, foram feitos os exames, e essa semana ela foi submetida a uma cirurgia grande até, para retirada de um tumor no duodeno. Ela está ainda em recuperação, intestino também. Ela está ainda em recuperação, e nós temos orado por ela, por vocês, e agora gostaríamos de especialmente fazer uma oração pela vida dela. E o Armando, a pressão do Armando vai às alturas. Vamos orar. Ricardo, você pode fazer essa oração? Deus de graça, Deus de amor e Deus de bondade e misericórdia. Nós queremos nos lançar aos teus pés agora, Senhor, para suplicar a tua graça e o teu favor sobre a vida, Senhor, da Adriana. Muito obrigado, Senhor, porque a tua serva tem, através do seu testemunho, mostrado a confiança que tem depositado no Senhor.
Te agradecemos, Senhor, pelo carinho de irmãos e irmãs da tua igreja que têm estado ao lado dela, do Armando, dos seus filhos, da sua nora nesse momento. Nós te agradecemos porque contamos com essa família bendita que é a família da fé, onde o teu amor flui, ó Deus, e é bênção para aqueles que fazem parte dela. E nós te agradecemos, ó Deus, porque sabemos que em tudo o Senhor tem um propósito. E que esta enfermidade da tua serva seja para a manifestação da tua glória e da tua graça naquela família, Senhor. Nós clamamos a ti, Senhor, tu sabes a preocupação do coração dos teus servos. E nós colocamos diante do teu altar esta família querida, Senhor. Que o Senhor cuide da saúde do Armando também, Senhor, para que, confiante no Senhor, ó Deus, ele possa descansar no teu poder. E que ele possa ver toda a sua casa te servindo, ó Deus. E de uma maneira muito especial, abençoe o pai e a mãe do Armando, ó Deus. Que tu sabes, ó Deus, que há um lugar especial no coração do teu filho para aqueles pais. Que eles possam ser dobrados pelo teu Santo Espírito, Senhor. Salvos pelo Senhor, porque tu és a vida, tu és a verdade, tu és o único caminho. Seja com a tua serva ali no hospital, afofa aquela cama, ó Deus, para que ela não seja pesada demais para ela, Senhor. E que em breve nós a tenhamos aqui no nosso meio novamente, para o louvor e para a glória do teu nome. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Amém. Obrigado a toda a igreja. Obrigado. Vamos ficar todos de pé. Logo após essa oração e bênção final, o coral vai nos dirigir também com louvor a Deus. Oremos. Senhor, na tua graça confiamos. Nós que somos peregrinos neste mundo, nós que estamos aqui, ó Deus, e não conseguimos enxergar muito além. Mas enxergamos e ouvimos o Senhor nos dizer hoje para confiar no Senhor. O Senhor está conosco. Ajuda-nos, ó Deus, a desenvolver essa confiança, como Abrão e Sarai a desenvolveram. Como Jesus Cristo nos ensina a desenvolver. Dá-nos esse socorro, ó Deus, estende a tua poderosa mão, como cantamos há pouco, e nos auxilia em nossa fraqueza. Irmãos e irmãs, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo repouse e permaneça assim sobre vocês, para a glória desse Deus bendito, Deus Trino, e para sempre. Amém. Aleluia, amém, amém, aleluia.
Nós queremos cumprimentar os nossos visitantes. Gostaríamos de saber se há nessa noite aqui conosco na igreja alguém que nos visita pela primeira vez. Se puder, por gentileza, se colocar de pé para que nós possamos cumprimentá-lo. Somos todos de casa então, né? Também você que aí de casa acompanhou o culto, Deus abençoe a sua vida, a sua semana. Queremos deixar o convite para você estar com a gente também, né? Aqui no culto, recebendo um abraço, né? Pessoalmente, será muito bom ter você aqui conosco. Eu quero dar um aviso e é o seguinte: nós já entramos no inverno, já ontem, se não me engano. E então, chegou o momento da nossa cantina missionária de Caldas. E as nossas irmãs, a Rose e a Lúcia, elas estão preparando aqueles caldos famosos que nós já conhecemos muito bem, para que nós possamos, na semana que vem, após o culto da noite, ali no salão, ter um momento gostoso, né, de comunhão e também abençoar o projeto missionário da nossa igreja. Esse ano nós não iremos fazer viagem missionária, por causa da Copa do Mundo, passagens, lugares e alimento, está tudo muito caro. Então nós não vamos sair para algum lugar, mas nós vamos ter um período em julho especial, nas férias, aqui mesmo no bairro, em volta, nas nossas feiras, nas nossas praças, na nossa congregação. Então nós não iremos viajar, mas nós teremos esse momento especial. Como o pastor Ricardo disse, a missão da igreja é a vida dela. A igreja não faz missão, ela é missão. Esse tempo é um tempo especial, né, onde nós vamos nos concentrar nisso com mais foco. Mas nós já estamos programando e trabalhando pela viagem do ano que vem. Então, cantina missionária de Caldas, no próximo domingo, após o culto vespertino. Todos sabem que nós temos o privilégio, né, nós temos os nossos missionários, estava projetado, né? Ali ainda está. Mas não são eles apenas, né, que fazem a missão. Nós também somos missionários. E nós fazemos missão indo, contribuindo e orando, né? Eu não digo fazendo apenas uma dessas três coisas. Às vezes fazendo uma delas, mas sempre fazendo todas elas, todos juntos ao mesmo tempo, porque a missão é nossa. Deus abençoe.